Olá pessoal, eu sou Alex, estamos de volta a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar sobre os fundos imobiliários, mas não vai ser um vídeo como o outro que a gente sempre faz, falando sobre seus indicadores, né? Sobre o relatório gerencial, mostrando se vale ou não a pena investir. Hoje o assunto vai ser sobre os dividendos, os rendimentos que nós recebemos dos fundos imobiliários, essa renda passiva que cai na nossa conta todo mês, né? E, na minha opinião, a melhor aplicação para você adquirir renda passiva é investimentos em fundos imobiliários, pois além de ser para pessoas físicas, a gente tem isenção de imposto de renda, você pode começar com muito pouco. Com apenas R$ 10, você já consegue ser cotista de um fundo imobiliário e começar a receber a sua renda passiva. E essa renda passiva, pessoal, você pode complementar tanto a sua renda ativa, né, que é vinda do seu salário, né, como CLT, ou complementar a sua aposentadoria, se você estiver próximo a se aposentar. Então, pessoal, investir em fundos imobiliários é uma boa estratégia para os investidores que querem receber renda passiva com dividendos mensais. E como eu falei antes, os rendimentos dos fundos imobiliários recebidos por pessoas físicas são isentos da cobrança de imposto de renda, tornando esse investimento muito atrativo. No entanto, pessoal, é preciso ficar atento aos riscos que existem, pois se trata de renda variável. E também levar em conta o seu perfil de investidor. Eu vou explicar isso mais para frente. E com referência aos riscos, pessoal, eu posso lhe garantir que não existe investimento sem riscos. E se por acaso alguém te oferecer um investimento que não há risco, desconfie, pois isso aí não existe. Então, se sabemos que todos os investimentos têm riscos, os fundos imobiliários também têm os seus, já que eles precisam ter lucros, né, para distribuir os dividendos aos seus cotistas. E em se tratando de fundos imobiliários, é preciso ficar atento aos riscos como nível de vacância, possibilidade de inadimplência, riscos de créditos, entre outros. E também ficar atento ao segmento do fundo, se é fundo de tijolo, se é fundo de papel, se é fundo de fundos, se é um fundo híbrido, né, que investe os seus recursos em vários segmentos. O fato é que os riscos citados existem em proporções diferentes, como por exemplo, o risco de crédito pode ser maior em um fundo imobiliário e menor em outro. Então, para fazer uma escolha certa, existem algumas formas de se analisar um fundo imobiliário antes de investir, né? Como, por exemplo, conhecer a estratégia adotada pelo fundo. No caso de fundo de tijolo, se ele só aluga imóveis ou se ele também constrói para vender e obter, né, ganho de capital para repassar para os seus cotistas. Conhecer o tipo do fundo imobiliário, se é do segmento de tijolo, de papel, se é um fundo de fundos, e os critérios que utilizam para compor seu portfólio. E também procurar entender a tese de investimentos por trás do fundo, analisando os seus riscos e o potencial de retorno. Pois nos investimentos, pessoal, quanto maior o risco, maior o retorno. E se tem um risco menor, vai te passar uma rentabilidade menor também. Então, pessoal, existem várias formas de se analisar um fundo imobiliário antes de investir. Aqui eu dei alguns exemplos, né, por cima, pois o assunto é bem complexo. Mas seguindo esses pontos mais importantes, você poderá desfrutar dos benefícios de obter uma renda passiva através dos fundos imobiliários. No entanto, pessoal, é muito importante alinhar as decisões de investimentos à sua própria capacidade de tolerar os riscos de mercado. É aí que entra qual o seu perfil de investidor, que eu vou explicar para vocês agora. Mas antes, eu peço a sua contribuição, deixando o seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando esse conteúdo e deixando seus comentários no final do vídeo, pois isso é muito importante para nós, faz com que o YouTube entenda que nossos conteúdos são relevantes, distribuindo nossos vídeos para mais pessoas e assim fazendo nosso canal crescer e também me motivando, né, a continuar fazendo conteúdos para vocês, tá ok? Agora sim, vamos explicar quais são os perfis de investidores, logo após a vinheta. Bom, pessoal, são três os perfis de investidores. O primeiro é o conservador, que é aquela pessoa que não gosta de passar por riscos. Pessoas com esse perfil costumam investir em ativos de renda fixa, como Tesouro Direto, CDBs, LCIs, títulos de capitalização e até mesmo na poupança, mesmo diante da baixa rentabilidade desses ativos. O que o conservador mais valoriza é a segurança dos seus investimentos, pois prefere investimentos com retornos mais previsíveis. E o segundo é o perfil moderado, que são as pessoas que ficam no nível intermediário
em relação aos riscos. Elas assumem os riscos mais elevados do que as conservadoras. E como elas anseiam, por retornos maiores, mas sem ter que correr riscos mais altos, elas investem os seus recursos 50% em renda fixa, 50% em renda variável, buscando sempre uma rentabilidade maior. Mas diante de alguma queda nos indicadores do mercado, elas voltam rápido aos seus investimentos mais seguros, pois ali estão a sua zona de conforto, As pessoas com um perfil moderado possuem uma carteira de investimento bem diversificada, investindo em CDBs, Tesouro Direto, Previdência Privada e um pouco também em ações de empresas e em fundos imobiliários. O perfil moderado busca sempre um melhor balanceamento entre segurança, liquidez, rentabilidade nos seus investimentos. E por último, temos o perfil arrojado ou agressivo, que são aqueles que preferem investir em renda variável, como ações, fundos imobiliários e também em ativos dolarizados, buscando sempre a maior taxa de rentabilidade. Elas aceitam ter uma rentabilidade negativa, mas pensando sempre ter um retorno maior no longo prazo. Apesar de lidarem bem com os riscos, o perfil arrojado tem conhecimento e controle dos seus ativos, correm maiores riscos, mas procuram sempre calculá-los. E esses são os 3 tipos de perfil de investidor, pessoal. Agora, para saber qual é o seu, para começar a investir em bolsa de valores, você primeiro precisa ter uma conta aberta em uma corretora de valores. E ao abrir a sua conta em uma corretora, eles vão te dar um questionário para você responder, que é o API, Avaliação do Perfil de Investidor. E dependendo das suas respostas, ela já te dá qual que é o seu perfil de investidor. Agora também tem algumas formas de você se autoconhecer, que são saber realmente qual que é a sua situação financeira e quais são as ambições para o curto, médio e longo prazo. Avaliar a sua capacidade e aceitação ao risco. Por exemplo, saber que está perdendo dinheiro tira o seu sono? Pois isso acontece com muita gente quando os preços das ações estão despencando. Também tem que saber qual o conhecimento que você tem sobre o mercado financeiro, pois o domínio que tem sobre o assunto será decisivo para você encontrar o seu perfil de investidor. E por último, fazer um planejamento financeiro. Pois para aplicar bem os seus recursos, você tem que saber qual a porcentagem da sua renda que estará disponível, porque você nunca deve comprometer o dinheiro que poderá precisar a curto prazo. Então, pessoal, essas são algumas formas de você saber qual o perfil de investidor que você se enquadra. E sabendo qual é o seu perfil de investidor, não perca tempo. Faça um planejamento, comece fazendo uma reserva de emergência, pois se tiver algum imprevisto na sua vida, terá aquele dinheiro para usar. E aos poucos, vá para a renda variável e invista nos fundos imobiliários. E comece assim a ter a sua renda passiva, que aumenta cada vez mais a cada aporte que você realiza. Pessoal, para finalizar, eu queria pedir para vocês procurar saber mais sobre investimentos, Se educar financeiramente, passar a educação financeira para seus filhos, para seus familiares, para pessoas que vocês conhecem, enfim, divulgar mais esse assunto, pois pessoas com conhecimento em educação financeira sabem viver melhor, sabem dar mais valor ao dinheiro que ganha, sabem usá-lo de uma forma mais inteligente. Quando ficarem velhas, não depender da aposentadoria desse nosso governo, pois mal dá para viver dignamente. Pessoal, nós estamos já fazendo a nossa parte, pois estamos agora divulgando em nosso canal livros que falam sobre educação financeira, sobre investimentos. São livros que realmente fazem a diferença, pessoal. Eu já li alguns, continuo lendo e quero compartilhar esse conhecimento com vocês. E um dos livros que eu li e gostei muito, pessoal, foi esse aqui, Os Segredos da Mente Milionária, que tem muitas coisas interessantes e nos ajuda muito nos investimentos e na nossa vida também. Então estamos deixando agora na descrição dos nossos vídeos os links dos livros que recomendamos. Dá uma conferida lá, tá ok? Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenha gostado. Espero que tenha entendido, sobre os dividendos, sobre essa renda passiva que vem dos fundos imobiliários, os riscos que eles têm e também como procurar saber o seu perfil de investidor. E deixe nos comentários se querem saber mais a respeito de renda passiva, de fundos imobiliários ou qualquer outro assunto relacionado a investimentos. Eu pesquisarei e postarei um vídeo a respeito, tá ok? Pessoal, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.